Olá, miojeiros e miojeiras! Sejam bem-vindos a mais um episódio cheio de saudades depois de uma pausa para a licença maternidade. Eu sou a Mônica Mota. E eu, a Daniele Trizzi. Está no ar mais um episódio do podcast que quer fazer você sair dos seus bastidores e entrar em cena. Sabemos que os nossos bastidores, eles são cheios de desafios, né, Dani? Sim. Que tomam nosso tempo, que exigem muito de nós. Na verdade, não existe sucesso instantâneo, porque instantâneo mesmo, só o preparo de um miojo que leva de 2 a 3 minutinhos e ainda pode ser combinado com a sua criatividade. Nos Bastidores do Miojo, um podcast que vai falar sobre os corre, porque os close, esse as redes sociais já mostram, né? E, Dani, você já parou para pensar que se você é um adulto e você chegou até aqui, que você já foi cuidado por alguém? Não sei se você, miojeiro ou miojeira, já parou para pensar, mas se liga nessa lista. Dar banho, fazer comida, faxinar a casa, comprar alimentos, cuidar das roupas, né? O lavar, o passar, o guardar, prevenir doenças com boa alimentação, a higiene da casa, os cuidados quando alguém está doente e horas a fio. Dani, você sabia que todas essas atividades, ela se chama economia do cuidado? E que esse assunto ganhou muita força lá na década de 90 e que vem cada vez mais sendo estudado porque ele se refere a um trabalho que é invisível e, na maioria do tempo, executado por mulheres? Que tema, hein, Dani? Que tema, minha amiga. Que tema. Bom, se você perguntar para um homem o que ele faz depois de um dia de trabalho, provavelmente ele vai te responder que vai para casa descansar, pode ir para um happy hour com os amigos, afinal ele trabalhou, tá cansado, merece descansar a mente. Pode ser também que ele esteja estudando, vai sair do trabalho e vai para sua especialização, vai para uma segunda faculdade. E o que tem de mais nisso, minha amiga? Não tem nada, é até saudável, né, Saudável, Dani? né? Extremamente benéfico para o homem enquanto pessoa e para a carreira do homem. Mas o problema é que se você fizer a mesma pergunta para uma mulher, ela vai te responder que ela vai para uma segunda, para uma terceira, às vezes para uma quarta jornada. Por quê? Depois de 8 horas de trabalho, geralmente, né, para aquelas que cumprem a carga horária sem horas extras, sem precisar ficar depois do trabalho, a mulher chega em casa e ela precisa cuidar da criança, refazer a mochila, fazer a janta, colocar roupa na máquina, deixar tudo em ordem para que um outro dia comece, né? O outro dia ele não começa sozinho. E a isso, como você acabou de dizer, se dá o nome da economia do cuidado, né? E aí acontece que a grande maioria de nós mulheres não conseguimos fazer isso que o homem faz, né? Nós chegamos em casa correndo, fazemos toda essa listinha aí que eu acabei de falar, inúmeras tarefas, como você também acabou de falar, que eram invisíveis aos olhos da sociedade, né? E essas tarefas trazem impactos negativos para rotina e vida entre homem e mulher, né? Entre quem divide uma casa, né? A gente fala homem e mulher porque geralmente a sociedade, de uma maneira maior, está dividida nesse contexto, né? Mas para quem divide uma casa, para quem divide a rotina do cuidado, né? Isso precisa ser melhor dividido, melhor estabelecido. E aí, você, miojeiro e miojeira, já parou para pensar que toda essa sobrecarga de atividades que um ser humano carrega, ele carrega única e exclusivamente por ter o gênero feminino? E não, essa não é uma discussão sobre pautas de gênero, não é isso. Ô, Dani, sabe o que tá me lembrando? A Mulher Maravilha, ela existe? Só na TV, né? Só na TV. Só na TV, só no cinema. Na vida real, miojeiros e miojeiras não existe. Nós sabemos, né? Para vocês terem uma ideia, trazendo dados, o dado de uma consultoria que mede a vida das mulheres, né? A vida do trabalho das mulheres ao redor do mundo e no Brasil. Ao todo, mulheres gastam em média mais de 61 horas de trabalho não remunerados no Brasil. É muita coisa, né, Dani? Então pensa, Mônica. É muita coisa. Nós temos de 40 a 44 horas semanais quando essa mulher está no mundo corporativo.
Se ela tá no empreendedorismo, esquece essas horas, né? Ela trabalha o quanto ela pode, porque ela Muito precisa mais. fazer dinheiro. Isso. Além disso, nós temos mais 61 horas por semana não remuneradas trabalhadas por essa mulher. Ô, Dani, essa mulher não dorme? Eu acho que dormir é luxo, né? Dormir é luxo, né? Por isso, a gente vai falar um pouquinho mais disso, nós frequentemente ganhamos o nome de chatas, cansadas, malucas, estressadas. Estressada é um termo muito usado para mulher, né? Porque de fato nós estamos tudo isso mesmo. Mal-humoradas. Mas claro que nós estamos tudo isso. Com todas essas horas de trabalho que a gente acumula, para quem tá no corporativo ou faz outra atividade fora de casa, e aí você chega em casa e você tem que trabalhar mais horas dentro de casa, sendo que tem outras pessoas que também usam do cuidado que você produz, é claro que é para estressar qualquer um. E aí, trazendo isso para um dado que ajuda a nossa economia, se a economia do cuidado fosse contabilizada, ela seria, Mônica, simplesmente quase 11% do PIB brasileiro. É muita coisa, Dani. Nós seríamos não, né? A economia do cuidado seria o maior setor de giro econômico, ou seja, de dinheiro que traria pro Brasil. Seria maior do que o agronegócio hoje. E ninguém vive sem a economia do cuidado, né, Dani? Não, é o que você colocou no início. Se você é um adulto e tá nos escutando, alguém cuidou de você. Alguém cuidou de você. Né? Então, assim, de novo, esses dados são de uma consultoria que estuda, né, os impactos do trabalho da mulher no Brasil e no mundo, se chama Think Olga. E aí, se você pensar o quanto de investimento daria para fazer com 11% do PIB, né? O que a gente quer dizer com isso na prática? Que a economia do cuidado, ela dá dinheiro. Ela dá dinheiro. O que acontece é que, com a pandemia, né, trabalhos que eram invisibilizados, toda essa listinha que eu e a Mônica já trouxemos para vocês ouvintes, ela foi escancarada. Por quê? De repente, se descobriu que a roupa ela não ia sozinha para a máquina. Ô, Dani, você acabou de me lembrar de uma coisa, que na pandemia, as nossas ajudantes, né, aquela pessoa que ia na casa da gente para poder fazer uma faxina, para poder, né, nos ajudar ali na organização da casa, elas tiveram que parar de ir. Sim. E para quem que sobrou o trabalho? Nossas mães, que geralmente são nossos apoios, nossa rede de apoio. Exatamente. Mas para quem sobrou o trabalho? Quem começou a colocar o lixo na rua? Quem começou a limpar a casa, organizar para ter o mínimo ali? As mulheres. Nós. O homem exerceu o papel dentro de casa, na pandemia, exatamente o mesmo papel que ele exercia quando estava trabalhando. Pegava o notebook, sentava, se tinha um lugar reservado para ele, trabalhava daquele lugar reservado, enquanto a mulher desempenhava o trabalho dela, mais o trabalho com as crianças, mais o trabalho com os cuidados da casa. E aí, o que isso fez? Primeiro, acabou com a saúde mental da mulher. Sim, porque o que foi pregado que as horas de trajeto trariam qualidade de vida, para a mulher isso não aconteceu. Ela substituiu uma coisa pela outra. Pois é. E como foi muito inicial para todo mundo, né? A pandemia foi uma coisa que pegou todo mundo muito de surpresa. Esse tema que você acabou de dizer, né? De benefício de horas de trabalho, sem o trânsito, comodidade. Isso a gente foi discutindo depois da pandemia. Quando o negócio estava mesmo assim no auge, né? A gente não estava pensando nisso. A gente só estava pensando em como sobreviver. Né? Então, além de os cuidados com a saúde em si, né? Todo mundo com medo de se contaminar ou de contaminar o outro, ainda tinha que ter o cuidado de pensar que eu preciso continuar empregada porque eu preciso trazer remuneração para dentro da minha casa e eu preciso dar conta desta casa que habita eu e minha família. Ô, Dani, eu me lembro que na pandemia a gente fez uma live, e eu vou repetir aqui no podcast mesmo que eu falei na live, que durante a pandemia eu só me via na pia. Ao ponto de eu encontrar comigo mesma na pia lavando louça. E aí falavam assim, lave as mãos e passe álcool. Eu não tinha como passar álcool, porque as minhas mãos nem eram secas. Porque era o tempo todo lavando louça. Parece que a louça brotava, né? E aí vira aquela rotina.
A sua vida vira uma rotina. Você acorda, vai pra cozinha, faz um café, dá o café pro filho, liga o computador, trabalha, faz o almoço, lava a louça do almoço. E aí aquela rotina. E isso durou 2 anos praticamente, É né, verdade, é verdade, é verdade. A economia, né, como diz como o termo foi cunhado, ela é um conjunto de regras visíveis que organiza a forma como a gente vive, né? Então, com a pandemia, que foi isso que nós acabamos de falar, serviços essenciais como o do cuidado, eles passaram a ser visíveis, né? Nós tivemos que olhar para isso. E aí, quando essas mulheres surtaram, algumas de fato surtaram, tem muitos casos de mulher com burnout adquiridos na pandemia, muitos, o número de separações na pandemia aumentou tanto, por quê? Né? Essas atividades que todo mundo achava que se realizava sozinha, não se realizava, precisou de ajuda, e aí também entra a questão do tempo que a gente passa fora de casa, e quando a gente se viu dentro de casa, a gente descobriu que também tinham várias outras coisas que tinham que ser acertadas, como a comunicação, né, e fez com que muitas relações que tinham tudo para dar certo acabassem acabando. E aí, voltando para números, essas tarefas cotidianas exercidas por nós, mulheres, em torno do mundo, não estou falando só do Brasil, elas geram cerca de 12 bilhões, gente, 12 bilhões de horas por dia. Esses dados do relatório Tempo de Cuidar, da organização Oxfam. Esse valor, esse tempo medido em dinheiro e trazido para valor, de novo, ele chega a quase 11 trilhões de dólares. É muito dinheiro, Dani. Por ano. Só fazendo uma breve comparação. É muito dinheiro. Esse valor, Mônica, ele é 24 vezes maior do que o valor da riqueza produzida pelo Vale do Silício. Aqueles carinhas, tipo Google, Yahoo, os carinhas das mídias sociais, os criadores. Eles têm a sede dos negócios deles lá no Vale do Silício. A renda gerada, olha só que sério isso, pela economia do cuidado, se fosse remunerada em torno do mundo, ela geraria um montante de quase 11 trilhões de dólares. Então, assim, por que a gente decidiu trazer esse tema? Porque é um tema que não pode ser negligenciado, né? Dani, e assim, para traduzir, o que é a economia do cuidado, né? Ela é uma tarefa que é invisível, não reconhecido e não remunerado. Pois é. Infinita, né? E infinito, não acaba, exatamente. Não acaba, não vai acabar. Nunca. Não adianta achar que hoje você está fazendo uma tarefa X dentro de casa e ela vai acabar, que não acaba. Amanhã vai ter para fazer de novo, né? E não só, porque o que acontece também? Tem muita gente que acha que as tarefas da economia do cuidado são para mulheres, né? Mulheres casadas, mulheres mães, né? Mas um fator muito relevante, outra coisa, é que todos nós vamos envelhecer. Todos nós fomos cuidados por alguém, isso é um fato. Todos nós vamos envelhecer ou esperamos e queremos envelhecer, né? Porque se a gente tá envelhecendo é porque tá dando bom, Ou seja, nós fomos cuidados e um dia vamos cuidar. Essa é a tendência. Pois é. E aí, quem é que vai cuidar, né? Quem cuida? Não é só quem tem filho, não é só quem é casado, quem tem pai, quem tem alguma outra pessoa da família que ficou doente, também vai precisar exercer cuidado sobre essa pessoa. E isso também está dentro da economia do cuidado. Então, quando a gente para pensar em todo o movimento que a economia do cuidado gera e o quão importante é trazer esse debate para a mesa, a gente fica mais consciente, mais ansiosas, né? Aí eu falo do lugar de mulher, mais ansiosas, porque a gente quer dar conta da nossa casa. Quem não quer ter uma vida limpo, né? vida doméstica, em ordem? Todo mundo quer, né? Mas a gente também quer dar conta das coisas fora de casa. Eu gosto de uma definição da diretora do Think Olga, que ela diz o seguinte, não é que eu não quero fazer as coisas dentro da minha casa, não é esse o ponto. É que eu não quero ser a única a fazer.
Porque não é obrigação da mulher, né, Pois Dani? é. Todos os que moram ali naquela casa têm a obrigação. Isso é uma ajuda mútua, né? Porque todas essas atividades, indo automaticamente para a mulher, ela faz com que a equidade de gênero também seja afetada, né, Pois Dani? Porque como que essa é. mulher vai chegar no outro dia para poder trabalhar e vai dar o melhor dela? Se ela tá cansada, a mente dela tá cansada, os filhos ficam geralmente no pé da mãe ali, né? Sim. Então, se você não tem um companheiro que tenha a atitude, no mínimo, de te dar uma ajuda, preparar uma mamadeira ou trocar uma fralda, como que essa mulher vai render no trabalho? É É. impossível. E assim, só uma ressalva, na verdade não é ajuda, né? Os cuidados dentro de casa, eles precisam ser divididos, né? E a gente, claro, fala muito da condição do companheiro, da companheira, quem vive com você, mas, de novo, a economia do cuidado, ela é parte de todos que integram uma casa. Vou trazer aqui um relato rápido e pessoal. Estava eu no salão fazendo cabelo e a pessoa que estava fazendo meu cabelo disse que tinha acordado mais cedo, alguma coisa da economia do cuidado, porque precisava deixar o almoço pronto para o filho. Na minha cabeça, eu imaginei uma criança. E aí ela disse que a pessoa tinha 15 anos, um homem. Né? Eu ainda brinquei, minha amiga, não faça isso, não facilita demais a vida dele, porque depois vão querer te devolver e você não vai querer de volta. Ô, Dani, por que você não falou assim, deixa ele lá, ele prepara um miojo, é só 2 ou 3 minutinhos. Eu deveria ter dado essa dica de ouro, né? Dica de ouro. Mas às vezes a gente precisa passar pelos caminhos para entender, né? Porque, poxa, era uma mãe que estava ali trabalhando, né? Com certeza o fruto daquele trabalho esse filho tem, e uma pessoa de 15 anos não tem a proatividade de fazer um almoço para ele mesmo, né? Ele não ia estar produzindo nem para outra pessoa, era para ele mesmo. E pelo que você tá falando, é um filho homem, Sim, certo? sim. E esse filho homem está sendo cuidado pela mãe. Então, automaticamente, que tipo de marido ele vai ser? Pois é. O que espera ser cuidado pela esposa. Pois é. E outra coisa, essa mãe, no futuro, a gente acabou de falar do envelhecimento, será que esse filho vai ter condição de cuidar dessa mãe se ele não foi ensinado a cuidar? Dificilmente. Ele não vai saber nem preparar um miojo. É um debate muito sério, que Muito nós precisamos importante. continuar falando. Até quando? Até que a gente não precise mais falar. Até que as pessoas que moram dentro de uma mesma casa entendam que afeta, sim, deixar a carga de trabalho todo para um. E eu entendo que, pelo menos dentro de casa, esse trabalho ele não vai ser remunerado, né? O meu esposo não vai me pagar por aquilo que eu faço dentro de casa, da mesma forma que eu também não tô disposta a pagar para ele a roupa que ele estende, a louça que ele lava, né? O cuidado que ele tem com os nossos filhos. Mas quando você divide isso com quem está embaixo do mesmo teto que você paga de uma outra forma, né, minha amiga? Você paga com respeito, você paga com tempo, com horas de descanso que você dá para o outro. No nosso caso, que demanda tempo construir nossas pautas, tempo para construir nossas pautas e empregar as nossas horas, aquelas 61 horas que eu falei lá do começo, em atividades, em horas que retornem dinheiro. Porque o que acontece com a disparidade salarial entre homens e mulheres? Os homens alocam as horas deles em atividades que remuneram, que trazem dinheiro. E a gente aloca as nossas horas aonde? Na economia do cuidado, geralmente, né, Que Dani? traz o que para nós? Cansaço, traz desmotivação. Doenças ocupacionais, né? A gente Tendinite, não consegue bursite. cuidar da gente, Pois né? é. Se torna mulheres descuidadas. Pois é. Então, assim, e ó, trazendo para mais dados, né? Uma pesquisa do IBGE aponta que mulheres desempregadas ou não ainda são as principais responsáveis pelas tarefas do lar. Isso é dado IBGE, não é nem a Mônica nem a Daniela que tá falando. Gera trabalho sem reconhecimento econômico nem emocional, né? Às vezes, quem nunca, né? Quem nunca se identificou com isso que eu vou falar? Você acabou de limpar um negócio, você acabou de lavar um copo, daqui 2 minutos você volta na cozinha, tem um copo lá, né? O indivíduo que usou não tem, assim, a delicadeza de voltar lá e falar assim, não, este copo não se lavou sozinho, vou voltar para passar nem que seja uma água neste copo.
Nossa, Daniele, mas isso é uma coisa tão pequena, mas de pequeno em pequeno, que é o que acontece dentro de casa, né? É onde as relações vão se saturando. É a história do copo cheio e do copo vazio, né? Isso enche o copo. Pois é, uma hora vai enchendo o copo, né? Outra hora é a toalha. Que mais, Mônica Ô, Mota? Dani, você já parou pra pensar que, de repente, essa mulher que tá imersa na economia do cuidado, pode ser que na mão dela estava a cura de uma doença, por exemplo, na própria pandemia. E se a vacina estivesse na mão de uma mulher que estava imersa na economia do cuidado e ela não tivesse tempo, né, para poder desenvolver a vacina? A gente tem que pensar nesse lado Com também, certeza. né? Quantas mulheres estão nos seus lares lá, imersas na economia do cuidado, cheias de talentos, cheias de dons, e elas não conseguem exercer porque não tem a pessoa que mora lá com ela, que está sobre o mesmo teto, não divide, simplesmente não divide as atividades. Isso né, é muito Dani? sério, né, Mônica? É muito Isso é muito triste, sério. é muito triste. Mas muito sério, porque deixar de produzir pessoas para a sociedade, nesse grau que você está falando, por conta de um movimento que a gente precisa fazer dentro dos nossos lares e da nossa consciência, é sério, é triste e é também um dado que a gente produz contra a economia. Porque você está deixando de colocar pessoas extremamente que produzem, que têm a capacidade de gerar mais dinheiro na economia, por conta de não é o tema aqui, mas de uma condição também machista, Sim. que é o que a gente ainda vive, né? Os cuidados ainda estão, os cuidados de uma casa, do filho que cuida do pai na velhice, geralmente são as filhas. Se você, no meu caso não, eu sou filha única, né? O cuidado dos meus pais, se precisar, não tem com quem eu divida, é pra mim. Mas se você tem uma família que são 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, se a mãe ou o pai ficar doente, quem cuida? Geralmente é a mulher. E aí você tá tirando dessa mulher a possibilidade dela produzir algo extremamente grandioso para uma população, um país inteiro. De novo, não que a economia do cuidado não seja algo que mereça respeito. Tanto é algo que merece respeito, que nós já trouxemos os dados aqui falando Sim. em termos de dinheiro, em movimento de PIB, são 11%, não é pouca coisa. O que, de novo, nós estamos trazendo para esse debate precisa ser dividido, porque da mesma forma que um homem também tem a capacidade de desenvolver uma vacina, de subir num foguete para a lua, essa mulher que está dentro de casa, lavando louça, cuidando dos filhos, cuidando de um pai, cuidando de um parente doente, tem a mesma possibilidade. E ela só não consegue fazer isso, porque como a Mônica colocou tão bem, está submersa sob os cuidados. Então, Dani, assim, ó, eu sou mãe de uma menina, a Dani tem uma menina e tem um menino. Nós, mulheres, fomos ensinadas a crescer, né, casar, ter um marido. O homem, ele é ensinado a quê? A ter uma profissão, né, a se desenvolver. Então, a criação dos nossos filhos, para que isso mude no futuro, hoje tem que ser ensinado tanto para a Luísa como para o Miguel, que Com são certeza. os filhos da Dani, que o trabalho de casa é trabalho de todos, que todos têm a mesma obrigação dentro da casa, porque não é justo, porque a Luísa nasceu menina, ela leva essa carga, e o Miguel, porque nasceu homem, aí ele tem direito de ir atrás dos sonhos dele, dos objetivos dele, e só pelo gênero, né, Dani? Mônica, outro fator importantíssimo que você trouxe, né? E nós, no papel de formadoras, nós somos formadoras, Sim. né? Eu acho que até no caso do Miguel, eu talvez dê mais ênfase a ele, porque a mulher tá no nosso DNA o cuidado, né? Nós cuidamos de um ser dentro de nós, né? Nós abrigamos um ser, isso é da nossa genética, não muda. E o homem, ele tem que ser, o cuidado para ele parece que precisa ser mais moldado, precisa ser melhor ensinado. Então, talvez na condição de cuidadora, de quem ensina, eu aperte mais o cinto do lado do Miguel, para ele entender que sim, ele é parte integrante da casa. E hoje, falando da realidade que eu vivo hoje, é um tabu também dentro de casa com o meu marido. Por quê? É um homem criado num sistema machista, que tem resquícios de uma mentalidade machista. Como a maioria, como né, a maioria, né? Isso não é uma crítica, isso é um dado. E que, de uma hora para outra também, enxerga essa mulher querendo dar mais passos maiores,
né? Então, eu entendo que dentro das nossas casas a gente também precisa, de novo, de mais e melhor comunicação para que fique claro e os dois entendam que existe espaço para os dois fora, no mundo do trabalho fora, e que existe espaço para os dois dentro de casa, né? E que isso não diminui ninguém, porque a ideia que dá quando fala de dificuldade emocional, né, para a mulher, é que por você desempenhar o trabalho dentro de casa, você é menor. Por você lavar um banheiro, você é menor. É como se o homem fosse superior e a mulher fosse inferior. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que vive lá nos altos do Morumbi. Aquele cara que você vê chegando, arrumado, perfumado, Terno, com aquele terno, gravata. Não vou nem falar terno, gravata, que às vezes manda na lavanderia. Mas aquela camisa bem passada, né, engomada, aquele sapato, aquela meia, né? Quem lavou, Mônica? Ai, Dani, quem passou? Pois é. E se não tiver alguém pra fazer? Entende que uma coisa impacta diretamente na outra? Ô, Dani, mas agora eu fiquei curiosa. Vamos falar... Se a economia do cuidado é o trabalho da mulher, né? E a gente vem ainda de uma sociedade que coloca esse trabalho para a mulher, você já parou para pensar como que a mulher chegou no mercado de trabalho? Pois é. Pois é, Dani. Vamos voltar um pouquinho aí na história, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os homens foram lutar, né? Foram defender ali o país e com isso as fábricas ficaram o quê? Sem funcionários. E aí as mulheres que ficavam em casa cuidando dos filhos ficaram sem remuneração, já que seus maridos estavam na guerra. Lutando. O que aconteceu? Caíram lá no mercado de trabalho. Foi o primeiro contato feminino nas fábricas. Então essas mulheres, naquele momento, é engraçado, né? Ela já começou a sobrecarga. Ela começou a ter que cuidar de tudo que ela cuidava em casa, mais o trabalho na fábrica. Então, ali já começou a desigualdade. Só que os homens voltaram da guerra e eles não foram para a economia do cuidado. Ou seja, só a mulher teve a iniciativa de ir para as duas tarefas. E daí, aquilo ficou. E aí, a mulher retornou para dentro de casa e os homens assumiram de novo a posição. Algumas sim, mas outras que o marido acabou morrendo na guerra, foi obrigado a assumir a casa para poder sustentar os filhos. Então, aí começou toda essa desigualdade. Tem algumas pessoas, Dani, que eu já vi falando assim, mas Deus criou a mulher para um papel e o homem para outro, né? Aí, não quero falar de religião aqui, mas quando a gente vê lá no início da humanidade, até na Bíblia, que fala que a mulher cozinhava e o homem caçava, né? Que o homem tinha o dom da caça e a mulher não, a mulher tinha o dom de cozinhar. Só que relatos mesmo da própria Bíblia mostra que as irmãs de Caim, quando teve ali a própria novela retratou, né? Deu pra gente ver bem a novela Gênesis da Rede Record, que mostrou que as irmãs lá de Caim, elas simplesmente saíram, né? Elas tiveram uma desavença lá e as 7 irmãs saíram e criaram uma outra cidade. Elas caçavam, elas cozinhavam. Ali mostrou que a mulher era tão capaz quanto o homem. Mulheres empreendedoras, né? À frente do seu tempo. Exatamente. E a Bíblia também relata que Jacó cozinhava, numa época em que o homem, teoricamente... Só caçava. Outro homem à frente do seu tempo. Então, assim, Deus não criou um para uma coisa e o outro somente para outra, né? Deus criou para que a gente tivesse harmonia. Nossas capacidades são iguais, né? Sim. Nossa fisiologia é diferente, né? Nossos sentimentos, o modo como a gente lida com as coisas é completamente diferente do modo como um homem lida. Mas as nossas capacidades de desenvolver são iguais, né? E é disso que a gente fala quando a gente trata a economia do cuidado, né? Só fazendo um parênteses com relação ao número de horas, eu trouxe que a mulher ao redor do mundo gasta em torno de 61 horas, certo? Certo. Sabe quantas o homem gasta dentro de casa? 11. Tem que rir, né, Dani? 11 contra 61. Aí dá pra gente entender por que a gente fica lutando até hoje por igualdade salarial. E aí a gente trouxe dados, aí tem também as consequências, né? Qual a consequência disso, né? Da mulher passar mais tempo dentro de casa que o homem? Disparidade salarial, né? A mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, por conta de não ter tanta experiência quanto o homem, ela precisa estar lá nos subempregos. Você já
contratou ou já viu alguém contratar algum diarista homem? Não, acho que Até tem, mas em sua... eu nunca vi, Pois Dani. é, não estamos aqui diminuindo o trabalho, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas a gente está fazendo um comparativo, né? Se o homem, ele exerce só 11 horas do tempo dele na economia do cuidado, a mulher 61, quando se vai procurar alguém para pagar por isso, ainda que seja um valor menor, quem a gente vai querer? Quem tem mais experiência? Quem tem mais experiência? A mulher. A mulher. E por que a mulher tem mais experiência? Porque ela faz isso há muito mais tempo. E aí, eu, de novo, trazendo para nossa realidade, quando nossos companheiros ou filhos vai fazer alguma coisa dentro de casa, eles fazem pior que a gente? Sim, eles fazem pior que a gente. Mas não é porque eles fazem pior porque eles não sabem. É porque eles não têm costume. Mas a gente treina eles, né, Dani? Exato, esse é o ponto. A gente É treina. esse o ponto, né? É o que a gente precisa fazer. Eu preciso fazer mais com o Miguel. Aquela mulher que estava fazendo meu cabelo precisa fazer com o filho dela que já tem 15 anos. Você que está nos ouvindo e tem alguém do sexo masculino que está dentro de casa ou divide outro espaço de compartilhamento do cuidado com você, se você tiver a condição, você também precisa ajudar essa pessoa a pensar, porque é sobre isso que a gente está falando, sobre uma mudança de mentalidade. Porque senão a gente sempre, Mônica, vai ter que trazer para esses debates esse tipo de coisa, né? A mulher, ela precisa ser ouvida. A mulher precisa ter voz. A mulher precisa isso. Começa dentro de casa com a economia do cuidado. Não tem jeito. Se a mulher não aprender a dividir as tarefas, Dani, ela vai ser sempre a chata da casa. Sempre. Sempre. Sempre vamos ter esses estereótipos na gente, né? Sempre vamos ter o nosso salário de 20% a 30% menor do que os homens, né? Sempre vai ter essa discussão. Sempre vamos ter dificuldade de encontrar mulheres em cargo de liderança, porque se o homem tem mais tempo em atividades remuneradas, ele também tem mais... Ele desempenha melhor, Desempenha né, Dani? melhor, Ele vai ele aparecer tem mais capacidade mais ali capacidade, naquele era momento, essa palavra. né? É isso, né? Então, e acaba criando um círculo vicioso, acaba, de uma certa forma, dentro das nossas casas, manchando e às vezes até destruindo as relações e acaba deixando a gente com a fama de chata. Sim. Então, o que a gente precisa fazer para a gente ter mais assertividade nesse tema, né? Primeiro, também contar com políticas públicas, né? Eu não sei você pode trazer um pouco da tua experiência com a Amanda, mas as creches em si atendem as mães, atende as famílias, tá? Vou refazer a minha frase. Das 8 às 17, né? Quando muito, se você pode pagar, você paga um pouco mais, atende até às 19. Aí eu te pergunto, numa cidade como São Paulo, mesmo com home office, numa cidade como São Paulo, com trânsito, choveu para tudo, quem consegue pegar o filho 17 horas em ponto? É impossível, né, Dani? É impossível porque ninguém mora do lado do trabalho. No Geralmente, meu caso, a gente fica 2 horas no no trânsito. trânsito, né? Então, políticas públicas são essenciais para a gente diminuir essa disparidade, né? Dar mais condição para essa mulher, que é quem está à frente desse cuidado da economia, de saber que o filho dela está sendo cuidado e de que ela pode ir para o mercado tranquila. Ou as próprias empresas, né, Dani? Porque, por exemplo, existem empresas que têm o local onde a mãe pode levar o filho e ela pode trabalhar com o filho ali do lado. Eu não vou citar nomes aqui. Gostamos, viu? Mas gostamos dessas empresas, né? Gostamos. Queremos que, né, nos escutem aí empresas que tenham cuidado com a gestação, com a mulher em todas as suas fases, que entendem, como minha amiga tão bem define, uma condição e não uma competência. Inclusive, a Dani conheceu uma empresa, né? Que a gente não tem autorização para falar o nome, mas existem empresas que já têm um espaço, tanto para... A gente está falando da mãe, mas o pai também pode levar um espaço aberto para o filho e a pessoa que é o responsável, né? Sendo pai, mãe, até o tio querer levar o sobrinho, enfim. Mônica, outra coisa que você colocou importante e que eu queria que você falasse um pouco do teu ponto de vista trazendo para o mundo corporativo essa questão da licença maternidade, né? Algumas empresas estendem isso para 6 meses, e da licença paternidade. O que isso significa na economia do cuidado? Então, eu acho assim, Dani, a licença paternidade, hoje a maioria ainda é de 5 dias. Algumas empresas estenderam para 20 dias e raríssimas empresas para 6 meses, que é o mesmo tempo que a mãe fica, né? Eu acho que ainda nós não temos uma maturidade
para estender essa licença para o homem de 6 meses. Com 20 dias eu ainda consigo aceitar. Por quê? Porque o homem não tem a maturidade ainda de dividir as atividades da economia doméstica com essa mulher. Então, por exemplo, isso eu tô falando do marido, né, ou a esposa, enfim, quem mora ali junto com a pessoa que está responsável pelo bebê. Agora, vamos colocar a pessoa que nem tá junto, né? No caso, pais que são separados. Sim. Aí, o pai ganha ali 6 meses. O que tiveram no susto, né? Saiu uma vez, puf, fiquei grávida. Ou também pode ser um casamento que terminou, N situações. Mas não moram sobre o mesmo teto. Qual é a chance, durante esses 6 meses, dele ficar lá ajudando a mãe? É mínima. Verdade. Né? Então, assim, a gente não tem ainda uma maturidade para que o homem tenha tanto tempo de licença maternidade. Muita gente fala, mas aí você não quer que o pai ajude? Você não quer que o homem fique perto? Eu não preciso de uma licença maternidade para o homem começar a ajudar. Se ele quiser ajudar, ele divide, entendeu? Ajudar, quando a gente fala o termo ajudar, a gente quer dizer dividir, porque isso é tão enraizado na gente que a gente automaticamente fala ajudar, mas não é. É o dividir. Exato. Ele não precisa dos 6 meses, porque a mulher não trabalha o dia inteiro e ela tem a segunda carga dela ali, a segunda rotina dela. Terceira e quarta. Por que o homem não pode? Entendeu, sim, Dani? Então, sim. quando a gente começar a ver frutos disso, né, do homem dividindo com a mulher, aí eu creio que a licença paternidade pode ser estendida. Fora isso, eu acho que no máximo os 20 dias tá ótimo. Esse tema ainda vai continuar um bom tempo sobre a mesa, né? Lógico que eu não estou generalizando, porque eu sei que tem pais que são excelentes. Quando a gente fala pai, é o responsável aí pelo bebê, que são excelentes, que ajudam, né, que dividem, na verdade, mas infelizmente é a minoria, né, Dani? Infelizmente. E aí, minha amiga, pra gente se encaminhando pro final, tem uma pergunta que nós colocamos aqui, né? Para fazer para essa mulher que nos escuta, né? E até para esse homem também que nos escuta, né? O que da rotina, da sua rotina, você pode delegar, excluir ou compartilhar para que a sua jornada seja um pouco mais leve? Porque no final é disso que a gente está falando. Sim. Né? Vamos pegar de novo nosso exemplo prático. Nós estamos aqui hoje num domingo gravando esse podcast porque nós temos a carga do corporativo, a carga da economia do cuidado, os filhos, né? Mas nós escolhemos não abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita, de colocar a nossa voz no mundo. Né? Então, para nós estarmos aqui, a gente sabe do que a gente teve que delegar, excluir e compartilhar. Né? E esse podcast tem esse objetivo, me ajuda nisso, Mônica, que é fazer essa mulher sair do bastidor e ir para a ação. Né? E isso, de verdade, a gente só vai conseguir se desapegando daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente foi sendo ensinada. Não é desvalorizando, deixando nossos valores, nossas raízes, aquilo que a gente acredita para trás. Não, mas é entender que se a gente não conseguir ir desvinculando uma coisa da outra, e aqui até coloquei os pontos se você quiser falar, a gente não consegue. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho fora de casa, a gente nunca vai conseguir dar conta, porque a gente vai estar o tempo todo embaixo de uma pilha de roupa para passar. Assim, Dani, é aquilo que você falou mais no começo aqui do nosso episódio. O homem, ele nunca vai fazer do jeito que a gente faz, porque a gente já faz há muitos anos. Então, vamos dizer que nós somos um especialista e eles são um júnior. E um parênteses bem rápido aqui. A mulher preta ainda faz antes que a mulher branca. Por quê? Quando nós viemos para cá, para o Brasil como escravas, a mulher branca ficava como administradora. E quem ia lavar roupa e quem ia cuidar do filho da mulher branca eram as escravas. Então o Adriano tá mais atrasado do que o meu Adriano. Pois é. São 2 Adrianos, tá, gente? Pois é. Então a gente precisa desnaturalizar isso, né? Ter cadê? A palavra me fugiu. Não ser tão apegada e nem romantizar tanto. Eu sou a dona da casa, só eu faço. Ai, esse lençol. Eu já fui assim, gente. Eu já fui. Não estou diminuindo ninguém que pensa assim. É difícil, né? A gente gosta das coisas do nosso jeito, com a nossa carinha, né? Mas não é sustentável. Eu acho que a frase o feito é melhor que o bem feito. Isso.
O feito é melhor dentro de casa, para manter a nossa saúde emocional, o nosso equilíbrio, a nossa boa relação com quem está dentro de casa com a gente. O feito é melhor que o bem feito, né? Deixar o outro fazer o jeito. Às vezes também, a gente falou muito do sexo masculino, vou puxar um pouquinho a sardinha pro lado deles. Às vezes não é também que eles não querem fazer. É que eles sabem que eles vão fazer, vão virar as costas, a gente vai lá e vai fazer de novo do nosso jeito. Fora aquela mulher que já não chega brigando, né? Você não fez direito, não é assim. Pois é. Saber elogiar também, né, Dani? Sim, porque eles estão ali num processo de aprendizado. aprendizagem. É tudo novo, tanto para eles quanto pra gente que cobra. Por isso que eu falei muito da comunicação. A gente precisa aprender. Hoje, quando tem alguma tarefa dentro de casa, que eu e o Adriano também tá dentro de casa, e ele se tá lá no sofá, no celular, e eu estou de pé executando, eu aprendi a olhar para ele e falar assim, olha, eu também queria tanto estar aí fazendo o que você tá fazendo. E essa mensagem que eu passo para ele, de verdade, funciona. Porque são duas pessoas, aí a gente não tá falando de gênero, são duas pessoas que moram dentro de uma casa com a mesma responsabilidade. Por que um precisa descansar e o outro tem que trabalhar? E isso desperta nele uma proatividade. Aí ele levanta, sem briga, e ele vai executar do jeito dele aquilo que ele vai fazer. Eu ainda dou meus pitacos, viu? Não é assim que se estende a roupa. E eu vou dar um exemplo. Quando o Adriano lava a louça, ele nunca limpa o ralinho. E aí, no começo, que adianta lavar a louça ou o ralinho? Até que chegou um ponto que eu pensei assim, é melhor eu limpar o ralinho do que a pinteira, Então, aí hoje ele continua ainda não lavando o ralinho, mas ok, pelo menos o ralinho, né, ainda é mais rápido do que toda a pia, né? Sim, com certeza. Ô, Dani, e aí, vamos para um momento jabá? Bora! Vamos pro comercial? Bora pro comercial! Nós ganhamos o patrocínio da Chique Man, que é da minha digníssima amiga e parceira Mônica Mota, né? E a Chique Man, ela é uma marca com o DNA de mulheres fortes e decididas. Essa é a mensagem que a Chique Man quer passar para a mulher que está grávida e que está no mercado de trabalho. Lembrando, né, como a Mônica também já me ensinou, que a gravidez, a gestação, ela é um estado, né? Ela é uma condição, ela não é uma competência, né? O que fica como competência é quem nós somos como profissionais e quem nós seremos como mães. Estamos nos formando aí como mães. Mônica Mota, temos um miojo no prato bem servido? Temos, Dani, e muito bem servido. Vamos chamar um pouquinho essa mulher, esse ouvinte, né? Que eu sei que tanto homens quanto mulheres nos escutam. Vamos para ação agora? Bora lá. Vamos colocar o miojo na panela? Bora lá. Algumas frases para que você pense um pouquinho sobre os seus objetivos, né? O que você ainda não fez. Pensa aí comigo. Não existe sucesso instantâneo. É verdade. Instantâneo, a gente já falou no começo. Só o miojo mesmo. Só o miojo. Use sempre a sua criatividade. Tenha agilidade. Comece com o que você tem. Você não precisa de muito tempo para começar. É verdade. No início, você será julgado. Muito! Tenha coragem de expor as suas ideias. O mundo está ansioso para receber as nossas ideias. Isso aí, Dani. Então, nosso muito obrigado para quem chegou até aqui nos Bastidores do Miojo, que é uma produção independente e autoral, apresentada pela Dani e por mim, Mônica Mota. Para ouvir os outros episódios, basta acompanhar nas plataformas de streaming de conteúdo online que permite o acesso por voz. Sempre pelo @nos bastidores do miojo no Instagram. Inclusive, né, Dani, quem tiver sugestões de pautas, algum tema. Sim, por favor, nos marque, nos mande, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Coloque aí as suas dores, né, do mundo da maternidade, do mundo de carreira, seus insights nos ouvindo, o que você concorda, o que você não concorda, né? Aqui nós queremos trazer não só a visão de mundo da Mônica e da Daniele e os dados em si, mas nós também queremos compartilhar a sua visão de mundo. Então,
traz pra gente, né? A gente só vai saber se você nos contar. Conta pra gente como é que tem sido a sua experiência de ouvir aí nos bastidores do miojo. Um beijo no coração e faz um miojo e vai atrás do que você quer. Beijo, gente. Até a próxima.